Fala pessoal, eu sou o professor Dudu, professor de literatura, e hoje vamos conversar sobre algo talvez complicado, talvez chato, eu acho bem divertido, que é a questão das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são ferramentas que elas visam trazer uma maior expressividade para o seu texto. Texto agora, estamos falando diretamente do texto literário. Ela visa trazer uma maior expressividade, é um mecanismo que torna o seu texto um tanto mais expressivo, diferenciado, dá para o seu texto um certo estilo. Então, vem para a tela, hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são mecanismos que visam trazer maior expressividade para o texto criado pelo emissor. Por que eu optei por colocar emissor? Porque aqui podemos observar a ocorrência das figuras de linguagem tanto no texto falado quanto no texto escrito. Beleza? Vem comigo. Pessoal, figuras de linguagem é um conteúdo bem tranquilo, mas o que acontece é que você tem facilidade, é bem fácil de se perceber a ocorrência das figuras de linguagem dentro do texto. A parte difícil é lembrar nome por nome das figuras de linguagem. Então, a gente vai dividir as figuras de linguagem em alguns diferentes grupos, dependendo da utilidade da figura de linguagem, dependendo dependendo do para que serve a sua figura de linguagem. Vem comigo. Podemos ter figuras de construção ou figuras de sintaxe. Podemos ter figuras de som ou figuras de harmonia. Podemos ter figuras de pensamento e podemos ter figuras de palavras. Qual é a ideia? A ideia da figura de construção ou figura de sintaxe é que ela altera a estrutura textual. Ela altera a estrutura textual. Ela altera a organização do seu texto, mas fica bem ligado nisso aqui, pessoal. Olha para mim. A figura de sintaxe, ela pode sim, ela vai alterar a ordem, ela vai alterar a estrutura da sua oração, da sua frase, mas ela nunca vai ferir nenhuma regra gramatical. Sua frase vai ficar esquisita, você vai achar estranho, mas ela não está ferindo nenhuma regra gramatical. Essa é a grande ideia da estrutura, da figura de construção, da figura de sintaxe. Ela mexe com a estrutura, com a organização das suas palavras dentro de uma frase, dentro de um verso, dentro de uma oração. Volta para a tela. As figuras de som, as figuras de harmonia, elas vão trazer para você a ideia do realce sonoro dentro do seu texto. Ela vai mexer com a sonoridade do seu texto. A figura de pensamento, ela vai trazer maior expressividade às ideias do texto. Ela vai parar de pensar na organização das palavras ou no som das palavras e ela vai passar a prestar atenção nas ideias por trás do texto. E as figuras de palavra, elas trazem maior expressividade na organização das palavras, na escolha das palavras. Ela traz maior expressividade palavras do texto. Belezinha? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos observar, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre figuras de construção, sobre figuras de sintaxe. Nessa aula vamos falar sobre as figuras de construção e nas figuras de som, nas figuras de harmonia. Em uma outra aula falaremos sobre os dois outros grupos. Tranquilo? Começamos então a falar sobre as palavras, sobre as figuras de construção, as figuras de sintaxe. Vem comigo na tela.
Vamos começar pela elipse. A omissão de um termo que pode ser subentendido pelo receptor. É a omissão de um termo que pode ser subentendido pelo leitor, pelo ouvinte, de modo que você deixa de escrever, você deixa de falar uma palavra, um termo, mas esse termo não vai alterar o entendimento, não vai prejudicar o processo comunicativo. Por exemplo, quando chego em casa, a porta fechada. O meu leitor, o meu ouvinte, entendeu a mensagem, que quando eu cheguei em casa, a porta estava fechada. E olha aí, você, nessa releitura, já colocou as palavrinhas que eu acabei omitindo aqui. Quando eu chego em casa, que isso aqui é o que a gente vai chamar de sujeito oculto, né? Quando eu chego em casa, a porta estava fechada, encontrei a porta fechada. Então, são várias possibilidades que temos e não existe, não há aqui nenhum prejuízo na ideia da construção da comunicação, na troca de informações entre o emissor e o receptor. Vamos que vamos, porque a lista é bem grande. O zeugma também trabalha com a omissão de um termo, mas a ideia do zeugma é que o objetivo do zeugma é evitar repetições. Observa aqui. Eu comprei um tênis azul e ela um tênis... Desculpa, eu comprei um tênis azul e ela um vermelho. Então, não há necessidade de repetir toda a estrutura textual. Eu comprei um tênis azul e ela comprou um tênis vermelho. Não. A fim de evitar repetições, omitimos um termo e a comunicação não foi prejudicada. Beleza? Volta aqui comigo. Pessoal, então você observa que na questão do zeugma, a ideia é que você não precisa esticar seu texto, se delongar no seu texto, de modo a trazer uma informação que já está subentendida, que já está ali, que é fácil de se entender. Porque se você tivesse, por exemplo, usando o exemplo que eu dei, eu comprei um tênis azul e ela comprou um carro vermelho. Seria outra coisa. Fica subentendido no texto. Então, não temos a necessidade da repetição. Volta para a tela. Vamos de mais figuras de sintaxe. Temos o pleonasmo. O pleonasmo, ele está sempre presente, né? Acidentes acontecem e a gente acaba usando termos de sentido idêntico. Aqui, você vai lembrar do bom e velho subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Mas existe uma diferença entre esse pleonasmo, porque esse pleonasmo, a gente pode entender ele como um pleonasmo literário. Como um pleonasmo literário. Observe esse versinho. Chovia uma triste chuva. Se chovia, logicamente, era uma chuva. Mas como estamos tratando aqui de algo diferente, temos um referencial, que é uma chuva de resignação. Então aqui temos um pleonasmo, mas não um pleonasmo ofensivo, não um pleonasmo vicioso, como seria o caso do entrar para dentro. Entrar para dentro, você está literalmente repetindo a mesma coisa 2 vezes. Isso aqui é o que a gente chama de vício de linguagem ou pleonasmo vicioso. Existe uma sutil diferença entre esse pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário. Tranquilo? Mais uma figurinha. O hipérbato. O hipérbato é a inversão da ordem direta da oração. Vem comigo, pessoal. Existe uma ordem direta da oração segundo as nossas regras gramaticais. Qual seria essa ordem direta das orações? Sujeito, verbo, complementos. Então, sempre que você construir uma frase invertendo essa ordem, você vai estar se utilizando dessa figura que chamamos de hipérbato.
Trouxe um exemplo bem simplesinho para você ver como isso é bem fácil. Vem comigo na tela. Sua casa é linda. Sua casa é linda. Então, temos aqui a ordem direta. Que é verbo. Opa. Objeto, sujeito, verbo, complementos. Caso tivéssemos aqui um hipérbato, caso essa frase fosse construída na ideia do hipérbato, poderíamos colocar como assim: é linda a sua casa. É linda a sua casa. Começamos pelo verbo, botamos o complemento e o sujeito aqui. Ou seja, aqui temos a ordem direta. Sempre que você alterar essa ordem direta, como nesse caso aqui, você tem o que a gente chama de hipérbato. Mais uma figurinha, pessoal. A silepse. Pessoal, olha para mim. A silepse é uma figurinha muito traiçoeira porque ela causa um grande estranhamento na gente, sendo que porque ela mexe com a concordância das palavras dentro da frase, dentro da oração. Ela acaba mexendo com a ordem das coisas, com a concordância. E quando a concordância está alterada, a gente já fica meio, o que está acontecendo aqui? Então, observe o seguinte, a silepse ocorre quando a concordância ela é realizada com a ideia do texto e não com a palavra propriamente dita, a palavra que está ali escrita. Olha para a tela para você ter uma ideia. Silepse é a concordância semântica dos elementos do texto. Como assim? Trouxe aqui dois exemplozinhos. Sua Majestade foi injusto. Calma aí. Sua Majestade? Mas sua não está no feminino, Sua Majestade não está no feminino. Então por que injusto está no masculino? Sua Majestade está no feminino, o injusto está no masculino. Mas qual é a ideia aqui? Sua Majestade, no caso, é o rei. Ele não está falando com a rainha, ele está falando com o rei. Então, houve a concordância aqui, porque o referencial de Sua Majestade é o rei. Houve uma concordância aqui, uma silepse, que é uma silepse de gênero. Opa, uma silepse de gênero. Os brasileiros somos muito guerreiros, mas os brasileiros está na terceira pessoa. E aqui está na pessoa. Nossa, que bagunça, os brasileiros somos. Como assim os brasileiros somos? Não seriam os brasileiros? São. Qual a concordância está acontecendo aqui, pessoal? Somos, eu estou incluído. Eu me incluí, pois também sou brasileiro. Então aqui a gente tem uma silepse de pessoa, uma silepse de número. Então a silepse é essa concordância existente dentro da ideia do seu texto. Nada foi ferido aqui. É estranho? É muito estranho, mas está tudo bem corretinho aqui dentro. O assíndeto e o polissíndeto. O assíndeto vem da ideia de conectivos, de uso de conectivos. Normalmente, pensando nessa frase, cheguei, comi, dormi e acabou. Eu nem consegui ler direito, porque eu não consegui falar sem colocar o e aqui. Então, o assíndeto é a ausência total de conectivos, é você usar somente a vírgula. É você usar somente a vírgula. Utilizando esse mesmo exemplozinho, a gente fala do polissíndeto. O a, o prefixo a aqui, de ausência, de negação, e o polissíndeto, o uso exagerado dos conectivos, ou seja, sem vírgulas. Cheguei e comi e dormi e acabou. A frase fica,
a frase ficou bem estranha, né? A oração ficou bem estranha, mas tudo certo. A única coisa que fizemos foi o uso exagerado dos conectivos, em vez de usarmos uma vírgula aqui, e aí sim usarmos o conectivo. Bem tranquilo. Vou até voltar aqui. Cheguei, comi, uso da vírgula, assíndeto. Uso do conectivo, polissíndeto. Além disso, temos a anáfora. A anáfora é a repetição de estruturas no início de diferentes frases, orações, versos, etc. Como assim? É você começar diferentes versos com a mesma palavra, ou mesmo mesmas palavras. A repetição de estruturas no início do seu versinho, da sua estrofe. Por exemplo, tem uma grande música do nosso Brasil, Legião Urbana. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Então, pessoal, em cada versinho, o compositor Renato Russo utilizou a mesma estrutura. Isso é o que a gente vai chamar de anáfora. Pessoal, volta aqui. Então, temos as figuras de sintaxe, as figuras de construção. Elas alteram a ordem, elas alteram a estrutura das nossas frases, das nossas orações, mas não temos aí nenhum prejuízo gramatical. Essa é a grande ideia das figuras de construção, das figuras de sintaxe. Sobre as figuras de harmonia, aquelas que a gente chama de figura de som, ela vai trazer certa sonoridade para o seu texto. Ela vai mexer com a sonoridade do seu texto, ela vai trazer repetições, ela vai trazer rimas, ela vai trazer palavras que se assemelham. Então temos algumas figurinhas de som e elas são bem fáceis da gente entender, da gente perceber, como eu falei, figuras de linguagem. É bem tranquilo de se perceber, é bem tranquilo de se compreender, mas lembrar os nomes das figuras de linguagem é o que realmente dá trabalho. Vem comigo para a tela. Então, figura de som, figura de harmonia, realça o aspecto sonoro. Realça o aspecto sonoro do texto. Para começarmos com as figuras de som, temos a aliteração. Temos a aliteração e temos a assonância. A aliteração é a repetição de sons consonantais, a repetição de sons de consoantes. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Repetição do R. Tem aquele versinho de uma poesia chamada Violões que Choram, que é vozes veladas, veludosas vozes volúpeas dos violões. Repetição de sons consonantais. Tranquilo, se a aliteração é a repetição de sons consonantais, a assonância é a repetição de sons vocálicos. Repetição de sons vocálicos, a ênfase muitas vezes vai estar na vogal tônica. A massa se salga, se amassa na mesa. Assa, ao, a. Então temos a repetição desse A mais forte, a repetição de sons vocálicos, muitas vezes a vogal tônica. Então é fácil você observar a assonância acontecendo juntamente da aliteração, caso tenhamos sempre essa mesma vogal e essa vogal acabar sendo a vogal tônica, o que me lembra de alertar a todos vocês. Vem cá, pessoal, uma figura de linguagem não exclui a outra. Pode ser que numa mesma oração, pode ser que numa mesma frase, numa simples frase, você tenha inúmeras e inúmeras figuras de linguagem. Uma figura de linguagem não repele a outra. A menos que essas figuras de linguagem, como vamos ver quando formos falar de figuras de pensamento ou figuras de palavra, elas sejam necessariamente contrárias umas às outras. Beleza? Volta para a tela comigo. Temos a paronomásia.
viu? Lembrar os nomes vai ser a parte mais difícil. A paronomásia é o uso de palavras de sonoridade semelhante, de sonoridade bem semelhante mesmo. Por exemplo, cavaleiro e cavalheiro. É você mudar, alterar um fonema, uma única letrinha, um fonemazinho. Grama e grana. Palavras bem parecidas. Quando você utiliza no seu texto essas palavras, você está trazendo aí o que a gente vai chamar de paronomásia. E uma bem fácil agora, a onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem. É a ideia de tentar representar o som graficamente. Por exemplo, e de repente, bum! Houve uma grande explosão. Temos o boom para falar de barulho. Temos o bibi das buzinas. Opa! Temos o bibi das buzinas. Temos o toque-toque na porta. Temos o tic-tac do relógio. Temos o tic-tac do relógio. Então, a onomatopeia é essa ideia de representarmos graficamente o som. Então, vem cá, olha para mim, pessoal. A gente para por aqui, falamos das figuras de sintaxe, falamos das figuras de harmonia. Então, numa próxima aulinha, a gente vai falar sobre as figuras de pensamento e também sobre as figuras de palavra. Beleza? Eu sou o professor Dudu, professor de literatura, e até a próxima. Tchau!